Ouça, quando você recebe uma palavra do céu, você precisa se motivar em liberar aquilo que Deus está mandando. Amém? Daí, Êxodo capítulo 25, versículo 2. Fale aos filhos da 29. Diga, sou eu. Diga, sou eu. Que me traga uma oferta alçada. Oferta de gratidão. Pode continuar, deixa lá, volta. E de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta de gratidão. Próximo versículo. E esta é a oferta alçada que recebereis dele, ouro, prata e cobre. E aí vem um monte. Isso aqui quando Deus ele pede para Moisés construir o tabernáculo. Sabe, queridos, nós não nos movimentamos apenas porque andamos. Nós nos movimentamos por aquilo que nós produzimos. E é assim que nós vamos mais longe. E nessa manhã, eu vi aí, durante esse mês de fevereiro, muitas pessoas fizeram votos ao Senhor. Nós temos um propósito aí de pintar o nosso templo pelo lado externo. E nós fizemos aí um levantamento e muitas pessoas, até eu lembro que eu estava sentado, o pastor Noto fez, e nós, 8 pessoas se levantaram. Eu quero dizer a você, não faça voto de tolo, cumpra o teu propósito. Vai ali, conversa com o pastor Adélio, dá o seu nome lá, pastor, eu sou uma dessas pessoas. Quanto é que está uma lata de tinta? R$300. E nós precisamos para pintar todo o prédio por fora e o prédio Kids, o espaço Kids ali por fora. Só que a gente não pode estar demorando, que a temporada de chuva já está, ela não começou, ela já está, né? Demos uma trégua agora, mas aí começa novamente. Nós precisamos dar sequência aos nossos projetos. Invista nessa obra. Invista naquilo que Deus tem te abençoado. Deus tem falado com você aqui, amém? Eu vejo muitos irmãos que ou estão assistindo online, estão ainda passeando, já retornaram. A casa de Deus, gente, é o primeiro lugar, se nós queremos ser bem-sucedidos, que a gente precisa estar. É um tempo onde Deus alimenta a minha fé, aonde Deus me faz ficar em pé, mesmo em meio às lutas que nós temos. E é por isso, amados, que nós não podemos abrir mão. Começamos aí com as células já vai começar aí nas próximas semanas a nossa escola de expansão, tanto a escola profética, a escola bíblica, como a escola Sou Mulher, Sou Esther. Se você não se inscreveu, pastor, eu quero conhecer mais a palavra, então esse é o momento de você conhecer como é que essa igreja trabalha, quais os princípios, quais a visão que essa igreja tem. Nós temos aí 3 módulos, que é da expansão bíblica, que é o módulo da integração e da escola Sou Mulher, Sou Esther. Pastor, talvez você está vindo aqui na igreja e você não conhece muito, então entra. São apenas 3 meses onde você vai aprender. Qual é a visão dessa igreja? Como é que tudo começou? Como é que funciona? Até mesmo para você poder participar, interagir dentro de um departamento. E nós precisamos aí de professores, precisamos aí de pessoas voluntárias para estarem trabalhando. Então aí, lá atrás, nós temos aí as fichas. Comece aí, se inscreva. Pastora, que dia que é? Toda segunda-feira. A partir da segunda semana de março, nós começamos aqui a nossa escolas de expansão. Ou seja, são 3 módulos que nós estamos fazendo. Venha participar. Deus vai honrar a tua vida. Deus vai te abençoar. Amém? Então, nessa manhã, querido, vamos fazer a nossa oferta ao Senhor. Abençoar a casa de Deus. Eu falei aqui no início que quando nós recebemos uma palavra profética sobre a nossa vida, você crê que você recebeu uma palavra profética? É assim que funciona. É assim que a palavra
Quando nós recebemos, ouvimos e nós praticamos. Quando você se levanta para entregar no altar a tua oferta, o teu dízimo, você está dizendo assim: eu creio, eu tomo posse daquilo que foi profetizado sobre a minha vida. Você vem, você entrega e você diz: é sobre mim, eu vou colher, eu vou ser essa pessoa que fará a diferença. Hoje você não tem nada. Se você olhar para você, você diz assim: é impossível, eu sou incapaz de fazer o que a pastora pregou, que eu vou fazer a diferença. Mas você não vai crer por aquilo que você vê em você, você vai crer naquilo que você vê nesse Deus que é poderoso. Aleluia! Te coloca em pé nessa manhã. Você tem aqui o teu QR Code, faça a sua oferta, querido, nessa manhã. Invista nessa obra. Ah, pastor, eu não tenho, eu não posso. Querido, isso é amor. Deus fala a Moisés: diga a Israel, diga a 29ª, que eles precisam ter um coração voluntário. Então eles vão crescer. Então eles vão crescer e se tornar uma nação, uma igreja poderosa. Coloca nas suas mãos, levanta nas suas mãos, diga: Pai, eu farei a diferença. Vai acontecer na minha vida. Eu consagro nessa manhã as ofertas, os dízimos da tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Sai do seu lugar, venha do altar. Transformou os pés na rocha, Ele colocou graça no Mestre. Aleluia! Meu Salvador, meu coração curou. Glória a Deus! Deus abençoe, Deus prospere, haja abundância sobre a tua vida. Grato sou. Assim, ó. Aleluia! Aplauda o Senhor. Nessa manhã, nós estaremos ouvindo uma palavra ao nosso coração, através da vida do pastor Davi. Que o seu coração se abra para receber aquilo que o céu tem. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Glória a Deus, aplauda mais forte a Ele que merece toda a nossa honra, nosso coração. Aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Diga amém. Glória a Deus. Antes de eu iniciar aqui a palavra, eu queria saber quantos estão nos visitando essa manhã. Levante a sua mão. Ah, tem uma pessoa ali. Tem uma irmã, quem mais? O pessoal aí da integração vai estar entregando uma lembrancinha. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu queria essa manhã estar compartilhando uma palavra que Deus ministrou no nosso coração. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, elevasse seu pensamento a Deus. Senhor, obrigado, Jesus, por esse dia, por esse mês que está finalizando. Obrigado, Senhor. Tu és o dono da nossa vida, do nosso ser. Tu és o ar, ó Pai, que nós respiramos, e através de Ti, ao dom da vida, através de Ti, Senhor, ao dom da cura. E nessa manhã queremos ser ministrados pela Tua palavra, ministrados, ó Pai, pelo Teu Espírito. Fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria que você repetisse comigo: eu vou vencer. Mas com mais força, com mais ânimo. Eu vou vencer aquilo que me paralisa. Porque Deus está comigo. Aleluia. Eu queria ministrar essa manhã, nosso tema da nossa palavra é passando as provações do Evangelho. Fala, passando as provações do Evangelho. Quantos aqui já quiseram desistir de algo? Levanta a sua mão.
Quantos aqui já quiseram desistir da sua caminhada com Deus? Que muitas vezes é penosa, é difícil. E eu queria compartilhar no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos ler? Diz assim: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu queria ler novamente, para que você gravasse esses 2 versículos. 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, que há em vocês. Aleluia. Essa manhã Deus quer fortalecer a igreja, quer fortalecer o nosso coração. Pedro expressa aqui, nesse verso, que mesmo sofrendo algumas injustiças, não devemos esmorecer. Sabe, quando nós vemos a igreja, nós compartilhamos com os nossos colegas, nossos irmãos, nós tratamos as pessoas bem e elas nos tratam mal. Nós damos a mão e elas não nos escutam. Pedro está falando assim: não esmoreça o teu coração, não esmoreça a tua vida. Nessa época de Pedro, a igreja foi perseguida. O que acontecia? As pessoas que se iam se convertendo a Deus, elas eram tiradas das suas casas. Segundo os historiadores teológicos, as pessoas sofriam perseguição. Quem já sofreu perseguição aqui? Levanta sua mão. Você foi caluniado, falaram mal de você. Mas naquela época era pior. Nós cremos que nós viveremos um tempo difícil da palavra, do evangelho, onde nós não poderemos mais talvez falar abertamente. Jesus te ama, Jesus te liberta. E naquela época as pessoas que iam seguindo a Deus, elas eram arrancadas das suas casas. O império não gostava, porque isso transmitia uma visão aberta de Jesus, de Cristo, da história, da liberdade de expressão, do amor de Deus. Voltando aos dias de hoje, talvez nós pregamos o evangelho e nós falamos de Jesus, e muitas vezes o desânimo vem ao nosso coração, e a injustiça da perseguição, do não apoio. E você veio essa manhã aqui, e Deus está te falando: não esmoreça o teu coração. Continua servindo a Deus. Continua acreditando nas coisas de Deus. A dedicação da nossa vida no Evangelho, muitas vezes, nos traz muitas consequências. A renúncia. Nós viemos à igreja, vivemos o Evangelho, e muitas vezes nós não entendemos o porquê está dando errado algumas coisas. Nós não entendemos o porquê nós não vivemos a abundância de Deus. Nós não rompemos, nós não multiplicamos. Muitas vezes não é Deus. Essa semana, vou abrir um parênteses, tinha uma pessoa muito famosa, era de um canal cristão,
Esse canal ele foi lançado há muitos anos atrás. E eu fiquei muito triste de ver essa declaração. E ele falou assim: Jesus não te faz feliz. Olha só o que ele falou. Ele viveu por muito tempo no Evangelho. E ele falou assim: Jesus não te faz feliz, cara. Por que Jesus te faz feliz? Era uma pessoa que cantava no altar, pregava o Evangelho, compartilhava o amor de Deus. E ele disse muito assim, muito claramente assim. Eu vi assim uma ferida, uma amargura. Eu vi Satanás ali na vida dele. E ele falou assim: tudo que nós fazemos, nós atribuímos a Deus. Então, se é coisa boa, é Deus que está dando. Se é coisa ruim, é Deus que está dando. E você é aprovado. E você tem que se lascar mesmo. Mas a palavra fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo provém de Deus, sim. A sua prova que você está passando, ela provém de Deus. O romper, talvez, que você está esperando, ele está sendo uma prova de Deus que está colocando na tua vida, para que você seja mais constante. Mas quando ele falou que Jesus não te faz feliz, não tem como Jesus não fazer nós felizes, porque ele preenche todo o vazio da nossa vida, do nosso ser. E muitas vezes nós não levamos o Evangelho como verdade da nossa vida. E aí vem a frustração. Existe um versículo na Bíblia, em Efésios, capítulo 5, que fala: se Cristo ama a igreja, se Ele deu a vida dele por mim, o porquê de tantas coisas, de tantas dificuldades. Poxa, se Cristo, Ele amou a igreja, se Ele deu a vida dele por mim, por que eu estou passando por tanta luta? Por que a igreja está passando por tanta dificuldade nesses tempos? É porque é hora de nós nos posicionarmos. Como anda as nossas escolhas diante daquele que já te livrou de tantas coisas? Como anda diante de Deus? Como anda a tua direção? Eu já falei muitas vezes aqui no altar, todos nós somos iguais. E o sucesso humano, ele não depende apenas de Deus. O sucesso humano natural, muitas pessoas têm um sucesso humano natural, porque eles tomam algumas ações na sua vida. Mas se nós buscarmos apenas o sucesso humano, nós teremos uma vida vazia. Nós teremos uma vida oca, daquilo que nós sempre buscaremos algo para nos preencher. Pedro fala aqui que a igreja era perseguida. Será que nós estamos preparados para ser perseguidos? Ou será que no primeiro obstáculo, no primeiro não, daquela pessoa que talvez você está tentando falar de Jesus, você tem medo, você desiste, você para? Eu me lembro que muitas vezes eu falava de Jesus para algumas pessoas e elas me ignoravam. E muitas vezes elas paravam até de falar comigo. Mas nenhuma vez eu parei de tratá-las bem. Nenhuma vez eu tive uma atitude que eu parei de demonstrar o amor de Deus. E eu queria destacar alguns pontos que envolvem esse texto. Tenha um coração arrependido. Será que nós temos construído um coração arrependido com Cristo? Ou será que a tua boca está sendo usada só para murmurar? Só para falar da igreja, do ministério? Ah, agora morreu o pastor.
Aí você está vindo aqui, meu irmão, se você está vindo aqui para ver o que vai acontecer, não precisa vir. Porque Deus não precisa do teu comentário, Ele precisa da tua oração. Aleluia! Deus precisa da tua oração, não do teu comentário. Está vindo aqui para comentar? Vai orar. Está vindo aqui para murmurar? Vai orar. Arrependimento no Evangelho é oração. Segunda-feira aqui estava eu e a Lisa e 50 pessoas. Nós cedemos aqui o cenáculo para alguns ministérios orarem. E eu estava aqui junto com a Lisa, eu fiquei assustado. Eu falei, nossa, tanta gente com sede. Tanta gente com sede, 50 pessoas orando, clamando. Sabe por quê? Eles não são habitolados. Porque eles sabem que a oração move o coração de Deus. A oração move o coração de Deus. Então ore. Jejue. Tenha o coração em arrependimento. Em arrependimento com a igreja, com o ministério. As lutas, elas não vão parar na tua vida. Eu queria muito te falar isso. Poxa, eu estou vindo, eu me converti. Eu estou seguindo a Jesus. As lutas, elas vão te forjar para que você seja um cristão de verdade. Para que você dê testemunho. Outro ponto. Resplandeça a boa obra de Cristo. Faz quanto tempo que você vive do passado, irmão? Ah, Deus fez isso no passado. Eu vejo, desculpa, me perdoa, mas assim, eu vejo muita gente falando do passado. Gente, passado é passado, passado passou, meu querido. Conta alguma coisa nova. Faz quanto tempo que você não resplandece Cristo na tua vida? Se eu subir aqui e se eu não tentar ser no meu condomínio aquilo que eu falo aqui, eu estou mentindo. Se eu não tentar ser para minha síndica aquilo que eu sou aqui um pouco, eu estou mentindo. Resplandeça a obra de Cristo. Deus, Ele quer te usar onde você esteja, no teu trabalho, na tua casa, no teu condomínio, na tua faculdade, mas resplandeça Cristo. Resplandeça a boa obra dEle na tua vida. De verdade. Em quais oportunidades você tem se expressado? Deus na tua vida. Uma frase que eu li, eu quero fazer ainda, em nome de Jesus. Quero contar com alguns aqui, até compartilhei com o Tiago. Já compartilhei com o pastor Norton, nós iremos fazer um ministério de evangelismo nessa igreja. E Deus me deu um nome. Seja Jesus na vida de alguém. Aleluia. Seja Jesus na vida de alguém, irmão. Ah, mas eu sou bom. Seja Jesus na vida dele. Não viva do passado, meu irmão. Seja Jesus. Ah, mas eu estou cansado de orar por aquela pessoa. Eu estou cansado de falar. Continua sendo Jesus na vida dela. Uma hora ela vem. Uma hora ela se converte. Essa semana eu estou vendendo meu carro. E tem uma pessoa que ela ficou com muito ânimo de comprar. Eu falei com ela, você vai na igreja? Ela falou, eu saí da igreja, eu me decepcionei. Eu falei, começa a olhar vertical, Ele ama você, volta. Volta para a igreja. Jesus ama você. Não é que a igreja vai te levar para o céu, mas a igreja vai te fortalecer. A igreja vai te fortalecer. Qual que é o papai da igreja? Em Atos. Interação com o povo. Tem muitos que hoje decidem não vir na igreja por achar que não precisam. Como não precisa? Essa palavra fala que nós somos a igreja. Mas nós só podemos ser a igreja se nós estivermos compartilhando junto a palavra. Jesus não precisava, às vezes, de uma igreja material, mas Ele se reunia como igreja na praça, nos lares.
E depois que ele falou para os discípulos, vão e levem o meu nome, eles instituíram a igreja do Senhor. Um ponto, evite a calúnia, a fofoca. Meu irmão, se você não está evitando a calúnia, a fofoca, sinto muito, você não tem levado o evangelho de verdade. Se você não está evitando a fofoca, a calúnia, o comentário ruim, você não está evitando, você não está sendo um crente de verdade. Você só está disseminando mal, só está disseminando a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque a pessoa vai te olhar e vai falar assim, eu não quero ser que nem essa pessoa. Eu vou ser que nem essa pessoa que ir falando da vida dos outros, fofocando, disseminando. Se Deus não está te usando para a luz, o diabo está te usando para as trevas. Olha que coisa forte. Se nós não resplandecermos a luz de Deus, o diabo usa a nossa língua. Eu vou te provar por quê. Porque a palavra fala que o poder da língua destrói. Ele é vida, mas ele é morte. Estou mentindo, pastor? O poder da língua é vida e morte. Quem sabe muitas coisas não estão acontecendo na nossa vida, na minha ou na sua, pelo poder da língua. Eu venho para a igreja, eu estou aqui, eu estou cantando, eu chego em casa, falo coisas negativas. Não aprendo a ter um espírito renovado. Não levo os frutos. O que é os frutos? A bondade, a mansidão, o amor. Aí eu venho para a igreja e não pratico os frutos. Se envolvo na fofoca, na calúnia. Aprenda. Vamos levar o evangelho de verdade. As pessoas não vão prestar atenção nas suas palavras. Você sabia disso? Palavras não feitas, sem atitude, se tornam palavras vazias. As pessoas vão olhar para você e falar assim, poxa, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, eles resplandecem a obra de Deus. Próximo ponto, santificação. Você tem santificado a sua casa? Uma vez eu falei para a Daisy, falei, olha, nós escreveremos, e eu me lembro muito do meu pai, que ele fazia isso, né, minha mãe está aqui, os 10 mandamentos de casa. Não fofocar, não mentir, perdoar, não falar alto, não gritar, não brigar. E eram alguns dos mandamentos que eu tinha escrito ali para a nossa casa. Você tem santificado a tua casa? Você tem colocado um louvor? Eu não vou nem citar a Bíblia, mas coisas simples. Você tem compartilhado o amor com o seu filho, com a sua família? Ou você tem só assistido televisão, só série? Você tem realmente levantado um altar? E eu não estou falando aqui, eu entendo que muitos aqui, como eu, nós temos as nossas atividades externas, o trabalho, a faculdade, enfim, tantas coisas para que nós possamos ter uma vida equilibrada. Mas essa manhã, você tem realmente, ou você tem só adorado a Deus quando você vem à igreja? Eu me lembro que um pastor falava assim, o seu altar começa na segunda-feira. O seu altar, ele começa na segunda-feira. Se preparando. Vindo na quarta. Mas o seu altar, ele começa na sua mesa. A mesa, ela simboliza algo muito santo dentro de uma casa. A comunhão, o perdão,
a união. Todos nós temos assentado à mesa do ministério e temos tido essa comunhão e temos colocado a Deus os nossos anseios juntos diante do altar? Ou nós temos voltado àquele ponto ali, caluniado, fofocado? Uma coisa para pensar, para que a igreja pense. Último ponto, domínio próprio. Quantos sabem aqui que é domínio próprio? Levanta a sua mão. O que é domínio próprio? É ter o controle das suas ações. Vou compartilhar algo bem rápido. Ontem chegou um irmão aqui para lavar o carro. Se você não trouxe o carro também, você perdeu. Nós estávamos aqui com o Jonathan, que ele é profissional em estética, nos abençoou. E esse irmão, eu marquei com ele 8 horas. E a gente se atrasou um pouquinho. Eu cheguei 8 horas, mas o pessoal se atrasou um pouquinho. E aí chegou 8h40, 8h30, gente. A gente não conseguiu iniciar a lavagem. E ele foi colocando os tapetes do carro. Aí o irmão olhou para mim e ficou preocupado, assim. Eu falei, irmão, me perdoa, irmão. Me perdoa. Nós aí nos atrasamos. Mas imagina se eu não tenho domínio próprio. Eu falo para o cara ir embora. Vai embora, não quer lavar, vai embora. Você tem tido domínio próprio onde você trabalha? Você tem conseguido ter domínio próprio onde Deus tem te colocado? Ou você perde a razão? Você sai daqui, o cara te buzina ou esquece de alguma coisa, você já xinga o cara. Você já falou que Deus te abençoe, meu querido, que te leve. Você tem tido domínio próprio da tua vida? Muitas vezes nós temos dificuldade de exercer o domínio próprio. O domínio próprio, ele significa ter equilíbrio sobre as nossas atitudes. Lógico que muitas vezes nós não conseguimos, pela nossa natureza humana, pode passar alguma coisa grave e você ter um descontrole emocional. Mas o domínio próprio, ele resplandece também o amor de Deus na tua vida. E muitas coisas que acontecem, Deus vai te testar o domínio próprio. Talvez você vai perder teu emprego. Alguma coisa de ruim vai acontecer na tua vida. Essa vida é muito passageira, rápida. Pessoas vão te decepcionar. E aí você vai ter que ter domínio próprio sobre as suas ações. A compreensão das adversidades e os desafios irão nos aproximar de Deus, mesmo que nós não entendemos. Olha só que coisa contrária, né? Poxa, você está falando que as adversidades vão aproximar de Deus. Lógico, sabe por quê? Porque quando nós sofremos e quando passamos lutas, qual que é a primeira pessoa que a gente pensa? É Jesus, é Deus. Senhor, me ajuda. Pode ver que quando a gente tem uma vida muito confortável e está tudo bom e está tudo bem, a nossa tendência humana é ir deixando as coisas de Deus. A gente vai deixando as coisas de Deus, a gente vai colocando algumas coisas na frente. E aí lá na frente a gente fala, poxa, não tenho mais tempo para isso. Eu não tenho mais tempo para vir na igreja, porque eu estou estudando. Eu não tenho mais tempo para ir na igreja, porque agora eu tenho que ganhar dinheiro. E aí vem as adversidades, nós recuamos e nos aproximamos de novo. Será que nós não temos que mudar isso, para que a nossa constância em Cristo não seja apenas pelo período? Muito se fala hoje em romper com a estrutura psicológica. Você sabe que muitos coaches, existe acho que 2 coaches muito famosos no Brasil, ou 3, que eles usam a Bíblia no rompimento estrutural emocional. O que é o rompimento estrutural? É você
desatar algo que te paralisa por dentro. A vergonha, o medo. E essas pessoas, elas fazem algumas dinâmicas. Umas fazem um grito de guerra, outras passam por uma sessão ali de terapia. Só que nós não conseguimos romper, de fato. Nós até podemos romper a nossa vida humana. Mas se não houver um rompimento espiritual na tua vida, você nunca vai descobrir da onde você é. Se não há um encontro real com Deus, daqui a um tempo você pode desanimar e pode até pensar assim, que Jesus não te faz feliz. Tão triste, né? Passou tantos anos na igreja, Jesus não te faz feliz. Cara, Jesus não te faz feliz. Olha só que coisa triste. Sabe o que significa isso? Não viveu o Evangelho. Viveu apenas uma religiosidade, ficou olhando para o irmãozinho, para a irmãzinha, ficou murmurando. Não viveu o amor de Deus. Hoje você e eu, a gente pode estar cansado de algumas coisas. O ano começou e nós estamos pensando e planejando como vai ser esse ano. A gasolina está aumentando, o café está aumentando. Quem gosta de café aqui? O café está aumentando, o mercado está caro. Mas se nós não entendermos que tudo provém daquele que está acima de todas as coisas, nós não conseguiremos enfrentar as dificuldades. Eu falo muito racionalmente isso. É pesado. Mas alguns dias vão ser maus. Alguns dias vão testar a nossa vida e a nossa caminhada com Deus. Olha quanto banco vazio aí do seu lado. Ah, mas eu venho aqui já faz 15 anos, 5 anos. Será que não está na hora de você realmente ter uma mudança? Ter um despertar de Deus? Será que algum desses pontos você não desgastou? É normal. Poxa, talvez alguns pontos que você está me falando, talvez o arrependimento de algumas coisas. Talvez eu não tenha resplandecido ou não estou resplandecendo a obra de Cristo. Eu estou levando tudo normal. Estou vindo na igreja, estou fazendo minha faculdade e está tudo normal. Se você não viver realmente Jesus na tua vida, vai ser tudo normal na tua vida. Não vai ser nada diferente. Se eu não sair daqui, não tiver uma consciência em Deus, e eu não tentar transmitir isso para a pessoa do meu lado, eu sempre falo assim, você não tem que convidar as pessoas de outra igreja. Nós temos que convidar as pessoas que não conhecem a Deus. Ah, Davi, mas nós vivemos num país cristão realmente. Um dos países mais cristãos do mundo é o Brasil. A estatística está aí, daqui a 10 anos, a quase 60%, 70% da nossa população. Mas sabe por quê que algumas pessoas não vêm na igreja? Falar para o teu irmão do seu lado, por causa de você. É. Se ela não vê uma obra diferente na tua vida, por que ela vai vir aqui? Eu vou compartilhar algo muito rápido. Eu morei por muitos anos em São Paulo, perto da escola de samba Tatuapé. Prestem bem atenção nisso. E todo final de semana tinha ensaio. Passava o carnaval, todo final de semana tinha ensaio. A escola Tatuapé foi campeã muitas vezes em São Paulo, 5 minutinhos da minha casa. Eu morava no Carrão ali. Quando nós íamos para a igreja, nós passávamos pela frente. E todo final de semana eles ensaiavam.
Passava o carnaval, acabava o carnaval, final de fevereiro, eles continuavam ensaiando. E aí o pastor disse assim, não sou eu, tá? Foi um pastor, estou repetindo o que ele falou. Cara, como que isso vai dar errado? Se eles ensaiam, se preparam todo final de semana. Olha só. E na nossa vida cristã, nós desistimos na primeira prova, no primeiro não, no primeiro obstáculo. Ou nós ficamos chateados com o irmãozinho, com a irmãzinha. Não olhou para mim, não me cumprimentou. E ele falou o seguinte, pode dar chuva, é lógico, é um culto ao diabo. Mas pode dar chuva, pode dar sol, os caras vão estar lá ensaiando. Gente, quando dá chuva, nós não viemos à igreja. Quando acontece alguma coisa, nós não viemos à igreja. E nesse resultado, quem vai ganhar? Olha quantas pessoas eles arrastam. Eu até falei para o louvor um dia, eu falei, gente, a nossa preparação, é lógico, nós temos que levar a Deus com excelência, e o principal é espiritual. Mas muitas vezes nós falhamos com Deus. E o que eu quero te falar desse exemplo, dessa analogia, muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus por pequenas coisas. E aí nós não conseguimos avançar porque nós temos deixado as pequenas coisas. Se essa manhã você refletiu, você está refletindo sobre isso, volte nas pequenas coisas. Poxa, Davi, mas eu já voltei tantas vezes, eu não consigo, volta de novo. Volta quantas vezes você puder, mas volta. Abra o teu coração para Deus. Se algumas coisas você está com dificuldade, peça oração. Mas não deixa o diabo atrapalhar a tua vida, colocar conflito, desânimo, desmotivação. A palavra fala que o diabo está ao derredor aí, tentando alguma coisinha. Queria finalizar em Atos 1:8. Mas receberei poder, ó Jesus, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e eu vou mudar Jerusalém, tanto em Curitiba, no Boqueirão, em toda a Judéia, em todo o Brasil, no Paraná e até os confins da terra. Aplauda o Senhor. Se coloque em pé. Essa semana, sexta-feira, eu senti uma opressão muito grande do meu coração. Não sei se tem uma pessoa aqui que você está com uma opressão no teu coração. Se você quiser vir até a frente, nós oraremos com o corpo de Cristo. Uma opressão, um desânimo, algo que precisa ser rompido na tua vida. Se você está se sentindo assim, essa manhã, e você precisa, Senhor, me ajuda. Se você está se sentindo preso, paralisado, algumas coisas têm colocado conflito no teu coração, o medo, vem até aqui à frente. Eu vou orar por você.